Olá, boa tarde. 15 horas estamos ao vivo no plenário 1º de maio, que é o local onde ocorrem as sessões plenárias. Hoje temos mais uma sessão ordinária convocada pelos vereadores da Casa. E nesta sessão de hoje, provavelmente os vereadores devem falar em comunicados de liderança e também no pequeno expediente. O primeiro vereador a ser chamado será o vereador Silvão Leite, do União. E neste pequeno expediente eles podem falar pelo tempo de 5 minutos sem apartes. Lembramos que depois outros vereadores vão sendo chamados até o tempo total de 45 minutos. E depois disso, o presidente muito provavelmente fará a análise dos vetos. Há uma pauta de vetos para ser realizada hoje aqui na sessão. Esse é um procedimento que vem acontecendo normalmente às quintas-feiras aqui em plenário. Os vetos são aqueles projetos de lei que foram aprovados aqui no plenário 1º de maio, foram para o prefeito, que pode ter vetado de forma parcial ou integral. E aí, no caso desses vetos, esses projetos retornam à Câmara para que os vereadores possam fazer uma última análise. Se os vereadores consideram que tudo bem, que os vetos devem ser mantidos, esses projetos vão para o arquivo. Ou então, os vereadores podem derrubar os vetos e aí esses projetos voltam ao Executivo para que o prefeito possa sancionar. Ele tem 48 horas para fazer essa sanção, ou então, se não for sanção, melhor dizendo, não é sanção, é promulgação, porque os projetos já foram passados aqui pelo plenário e já foram para sanção e foram vetados. Então, nesse caso, o prefeito vai promulgar os projetos. E se o prefeito não promulgar, aí então esses projetos retornam ao plenário e quem faz essa promulgação é o presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Espero que tenha dado para entender direitinho como é que é esse procedimento. Nós vamos continuar aguardando aqui a presença dos vereadores no painel eletrônico. Assim que tivermos o quórum mínimo de vereadores presentes, será aberta oficialmente a sessão. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.
Legal, está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Esta é a 22ª sessão ordinária da 19ª legislatura, convocada para hoje, quinta-feira, dia 3 de abril de 2025. Presta atenção, senhores vereadores, informo que o prazo para a votação da primeira sessão extraordinária virtual se encerrará amanhã, dia 4 de abril, às 19 horas. Atenção, senhores vereadores que ainda não votaram no painel, no plenário virtual, por favor, até amanhã, 19 horas. A assessoria informa que até agora 43 vereadores já registraram seus votos. Faltam 43 para 55, acho que são 12 ainda, né? 12. Até... Votou, vereadora Janaína? Né? João Jorge votou também, né? Confere lá, hein? Até o momento, é para entregar quem não votou? Até o momento, 25 projetos pautados, 24 já possuem votos para aprovação, restando apenas um PDL que ainda não atingiu a quantidade necessária de votos. Caso algum vereador que ainda não conseguiu votar e estiver em plenário, pode procurar. Tem também o computador para votar por aqui? Tem também computador aqui para votar, caso alguns vereadores não votaram ainda. Respeitosamente, o vereador tem todo direito de não votar, mas respeitosamente a gente vai lembrar alguns vereadores aqui, caso queiram votar, é só procurar aí a sua assessoria, o assessor da casa. Vereadora Amanda Vettorazzo, vereador André Santos, vereador Carlos Bezerra, vereador Jason Silva, vereador Eli Teruel, vereador Fábio Riva, vereador Jorge Rato, vereador Gilberto Nascimento, João Ananias, Luana Alves, Nabil Bonduque e Toninho Vespoli. Então, esses vereadores, só lembrando, se os senhores preferem não votar, respeitamos. Mas, se porventura se esqueceram ou não se atentaram à data, é até amanhã. Nós vamos para o pequeno expediente, em seguida vamos aos comunicados de lideranças e, finalmente, a última etapa, vamos ver se a gente consegue apreciar mais uns 50, 60, 100 vetos hoje, tá bom? Primeiro orador, vereador, pequeno expediente, vereador Silvão Leite. Vereadora Silvia, da bancada feminista, que está de vermelho hoje, não sei porquê. Silvia Ferrari, vai falar hoje ou não no pequeno? Falará, porque é a melhor cor, escrita. Vermelho. Vereadora Luna, acho que está querendo falar, mas hoje não vai chegar na senhora não, vereadora. Vereador. Com licença, presidente. Vereador Silvinho Leite. Eu sou líder de um partido e eu tenho sempre o direito de comunicado de liderança, tá bom? Quando a gente abrir, a senhora tem sim. Vereadora Simone Ganem. Vereadora Sonaira Fernandes. Vereador Tami Miranda. Vereadora Zoe Martínez. Vereadora Adriles Jorge. Vereador Alessandro Guedes. O Adriles? Não, vamos botar o Alessandro para falar? Vamos botar o Alessandro para discursar? O Adriles tem mais 5 minutos para terminar o almoço dele aí. Vereador Alessandro Guedes. Que teve uma CPI aprovada ontem, está com moral, hein, vereador? Juízo, hein? Juízo, vereador. Presidente, Opa. Obrigado pela palavra. Na realidade, a Câmara Municipal demonstra o interesse em discutir e debater e enfrentar um problema crônico da cidade de São Paulo, que são as enchentes. Então, a aprovação da CPI ontem é um marco histórico na Câmara, na luta da cidade de combate às enchentes e colocar no mapa o problema do Pantanal para ser solucionado definitivamente. Não só Pantanal, mas região também. Mas hoje, senhor presidente, eu venho aqui na tribuna, eu queria aqui dialogar com todos os colegas vereadores, porque a gente estamos num momento histórico também, discutindo pauta de vetos. Vetos que tem aqui desde a década de 2010, por ali, naquela década, de lá para cá, centenas de vetos que estamos apreciando um a um. E este vereador, que apresentou um projeto em 2015, que foi o PL 212 de 2015,
ele apresentou por causa de um drama pessoal que eu passei, senhor presidente. Eu que sou lá da região de Itaquera, em 2015, o meu segundo filho nasceu no dia 2 de janeiro, inclusive, o Alexandre, e nós tivemos uma experiência muito ruim na maternidade aqui em Leonor de Barros, na região aqui do Brás, ali na Celso Garcia, que quando eu fui com a minha esposa ganhar o bebê ali, um lugar que eu nasci, que meu primeiro filho nasceu, chegou lá a equipe hospitalar, a turma da enfermagem, falou, não, vocês vão voltar lá para a unidade de Itaquera, lá para o Hospital Planalto, que sua mulher fez o pré-natal lá, e é lá que tem que nascer. Você imagina, 1 hora de carro para vir, 1 hora de carro para ir, bolsa estourada, sofrimento, a preocupação com o bebê, a preocupação com a mãe, a segurança que a mãe tinha em ganhar seu filho na maternidade, o medo que ela tinha até de voltar para trás e de repente chegar lá e não tem o médico eventualmente para poder fazer o atendimento adequado. E aí gerou um problema ali que eu tive que meio que enfrentar a equipe médica que estava ali de enfermagem para que ela pudesse ficar ali e ganhar o bebê ali. Isso me motivou a apresentar um projeto de lei que trata justamente do direito à escolha durante o pré-natal da mãe que está ali grávida, poder indicar onde é a unidade hospitalar que ela pretende ter o parto. E essa lei que onde eu passava, dialogava com a sociedade, com as mães, eram aprovadas, ela falava, poxa, que projeto legal, eu já sofri com isso, eu gostaria de ter o direito à escolha. Quando foi aprovado pela Câmara, infelizmente foi vetada, na época pelo prefeito. E ontem, dialogando com a vereadora Janaína Pascoal, a nossa professora, ela estava me mostrando um projeto de lei que ela apresentou na Alesp, que se tornou lei, um projeto muito legal, das mães que têm direito a optar, inclusive, pela cesárea, em detrimento ali do parto natural. E isso é outra coisa boa, porque não só é a preocupação das mães, que às vezes têm medo de uma unidade hospitalar, um hospital, uma maternidade, esticar ao máximo para que o parto venha natural, e às vezes incluindo danos irreversíveis à saúde do bebê. Tem também o componente que fazem isso muitas vezes pelo custo do parto natural, é mais barato do que uma cesárea. E aí a professora Janaína Pascoal estava me dando uma aula ali falando sobre isso, falando tanto que ela já divulgou sobre esses casos para mães que passaram por isso, e o risco que é para a saúde do bebê. Muito triste. Então, coincidiu, inclusive, que nós estávamos falando disso ontem. Essa lei foi aprovada a nível de Estado, graças a Deus, e as mães têm que se apropriar dela para poder fazer valer. Aquelas mães que querem fazer um parto cesárea têm esse direito hoje através de lei e têm que reivindicar esse direito. Mas também na pauta de hoje, coincidentemente, está essa discussão sobre a gestante ter direito a escolher o parto na unidade hospitalar que lhe dá segurança para ela e para o seu filho e para a sua família. Então, senhor presidente, esse é um projeto que hoje está aqui na condição de ter sido vetado, mas seria uma oportunidade histórica para a Câmara se a gente resolvesse derrubar esse veto no dia de hoje. Seria interessante para todas as mulheres, seria interessante para a sociedade, seria interessante para toda a casa, sem dúvida nenhuma, porque faria bem para quem está lá fora e muitas vezes inseguro num sistema de saúde, onde ela é obrigada a ir ganhar o bebê, às vezes onde ela acha e não tem segurança que pode ser o adequado. Então, senhor presidente, fica aqui o nosso propósito, a nossa intenção de derrubada desse veto, não necessariamente entrando na cota do Partido dos Trabalhadores, que ainda vai fazer a discussão de que veto quer, e que, dentre os outros vereadores, não necessariamente em outra cota de outro partido, mas uma cota da Câmara, uma cota das mulheres da Câmara, onde com certeza conseguiríamos aprovar um projeto bom para a cidade e para todas as mulheres e mamães de São Paulo. Obrigado, vereadora, professora Janaína Pascoal, e a todos os colegas aqui que querem que esse veto seja derrubado hoje. Obrigado, vereador Sandro. Nós vamos estudar isso um pouco mais tarde, vereador Sandro Guedes. O tema é sensível, é importante, mas a gente discutir daqui a um pouco a viabilidade. Eu já pedi para a assessoria dar uma estudada nas razões do veto, vereador Janaína, para a gente entender a razão para depois discutir. Próximo orador, vereador Adriles Jorge. Senhor presidente, bem se sabe
que um dos males da sociedade contemporânea é o consumo excessivo de pornografia. A pornografia afeta a cognição, afeta a ação, afeta a afetividade, a aproximação de homens a mulheres, de mulheres a homens, afeta todo o conjunto de crescimento de um indivíduo. Nesse sentido, eu estou protocolando exatamente um projeto que visa proibir quaisquer manifestações, quer sejam musicais ou pseudo-artísticas, que falem de pornografia, não como descrição, mas como apologia. Não só de músicas que façam apologia à pornografia, como a consumo de drogas, como a violência, como apologia a crime organizado. A gente tem, senhor presidente, e eu falo aqui sobretudo de música popular, uma vasta tradição de excelente qualidade. E aqui eu agrado até a esquerda. Gente como Chico Buarque, gente como Tom Jobim, gente como Caetano Veloso, fizeram uma construção de uma música popular extremamente benéfica. Infelizmente, não vou entrar nas razões aqui, essa qualidade musical do que se chama de alta cultura popular se defenestrou. Decaiu ao ponto de ter músicas que falam excessivamente de conteúdo promíscuo, de apologia à promiscuidade, de apologia à vulgaridade, de apologia a toda sorte de elemento que entra não no consumo erótico, não na descrição de um erotismo, como um filme como O Último Tango em Paris, por exemplo, mas na apologia do submundo dos instintos. Nesse sentido, o meu projeto visa aqui conselhos formados dentro das escolas por pedagogos, psicólogos, diretores de escolas, conselheiros, entidades que representam os alunos e as instituições escolares, façam uma triagem daquilo que pode ser consumido não só como valor didático, mas como valor de entretenimento, em recreios, em festejos. As notícias são que as músicas mais de baixo calão que fazem apologia, como eu disse, a pornografia, a promiscuidade, a vulgaridade, ao consumo de drogas, a violência, a crime organizado, são inoculados na cabeça de crianças e adolescentes diuturnamente, diariamente, inclusive dentro de ambiente escolar. Eu não tenho a pretensão de absolutamente extinguir esse tipo de música ou de pseudo-arte ou de entretenimento de mau gosto de toda forma da mídia. Eu não sou um censor. Mas dentro do ambiente escolar, que é um ambiente de educação, que promove a emancipação do indivíduo, da construção da cidadania, da gênese de um adolescente em adulto, isso não pode ser permitido. Então, dentro das próprias escolas, vai haver uma triagem do que é percussiente, do que é interessante, do que é produtivo para a educação de uma criança. Então, nesse sentido, eu estou protocolando esse PL que visa proibir dentro das instituições escolares mesmas qualquer conteúdo que enseje, volto a dizer, que faça apologia, não descrição, apologia à promiscuidade, a vulgaridade, a pornografia, a consumo de drogas, a crime organizado, a violência. Porque esse tipo de música de baixo calão, esse tipo de pseudo-arte de baixo calão, tem afetado diretamente a psique de uma criança e de um adolescente. E uma sociedade sem uma alta cultura desenvolvida, e alta cultura não estou falando de maneira pernóstica nem erudita, alta cultura popular desenvolvida, e a música popular brasileira tem uma tradição excepcional. Sem uma tradição de alta cultura popular, não é possível formar uma sociedade que tenha percepção da realidade e que não se rebaixe aos baixos instintos. Então, para altas aspirações, uma grande arte. E para isso, a gente tem que coibir esse tipo de coisa entronizado na cabeça das crianças, desde a sua mais tenra infância. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Adriles. Próxima oradora, vereadora Amanda Pascoal. Alguém deixou o celular? Por favor, vereadora, 5 minutos. É meu, Adriles, peguei já. Obrigado. Boa tarde, presidente, meus colegas. Queria usar aqui esse espaço para celebrar uma conquista que foi histórica, que aconteceu agora na terça-feira para toda a comunidade trans e travesti e que ocorreu logo após o Dia Internacional da Visibilidade Trans, aqui Dia Internacional em todo o país, né? Em todo o mundo. Meu Deus, que maluca. A Unicamp aprovou na terça-feira,
uma política de ações afirmativas para pessoas trans e travestis e não binárias em seu vestibular. E a partir de agora, a Unicamp, que é uma das melhores universidades da América Latina, passará a ser ocupada por novos corpos, novos saberes, que vão no dia a dia da vida universitária transformar as suas próprias vidas e a própria sociedade. Queria parabenizar também a cada ativista que, após anos de muita luta e com o protagonismo do núcleo de consciência trans, pôde comemorar uma vitória histórica diante de tantos retrocessos e discursos de ódio contra a nossa comunidade, na sociedade e nos parlamentos. Os ventos que aprovaram as cotas trans na Unicamp vão chegar nas demais universidades públicas de São Paulo e de todo o nosso país. Esses ventos com certeza também vão chegar a esta casa, permitindo assim que a gente possa aprovar e discutir a reserva de vagas para pessoas trans e travestis nos cursos ofertados pela Prefeitura na Unicel, que é o que eu proponho em um dos projetos que eu apresentei aqui na Câmara Municipal de São Paulo. Eu, como uma travesti que ingressou na universidade graças a um cursinho popular preparatório especificamente para pessoas trans e travesti, e que hoje eu também posso coordenar, sou como coordenadora de outro cursinho popular, que é o Cursinho Popular Demétrio Campos, sei da importância de nós ocuparmos todas as universidades e todos os espaços que nos foram negados na sociedade. Que essa conquista da Unicamp signifique, de uma vez por todas, um avanço fundamental na garantia dos nossos direitos e dignidade. E que fique claro que não há democracia ou ensino sem a participação de pessoas trans e travestis. Viva a nossa luta, viva a nossa história e mais essa conquista que é importantíssima. Gostaria também de aproveitar o meu tempo, presidente, para me solidarizar com o coletivo Tem Sentimento, que esteve a essa casa ontem e que tem sido sofrido um ataque totalmente arbitrário da Prefeitura por meio da Secretaria de Direitos Humanos, onde um representante da Secretaria foi até o coletivo para dizer que elas teriam que desapropriar o espaço até a semana que vem. Nós sabemos que o coletivo Tem Sentimento é um coletivo que desenvolve um trabalho fundamental na região da Cracolândia, resgatando principalmente mulheres trans e travestis como eu, tirando-as da drogadição e dando oportunidade, capacitando para o mercado formal de trabalho e também construindo vínculos de afeto que são fundamentais para que essas pessoas possam seguir com a sua vida em sua plenitude e ter acesso à cidadania. Então me solidarizo aqui e cobro da Prefeitura que tenha responsabilidade para que isso não siga adiante, para que o coletivo não seja desocupado. Muito obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Amanda Pascoal. Próxima oradora, vereadora Amanda Vettorazzo. Cris Monteiro, presente, presidente. Registrada, vereadora Cris. Próxima oradora, vereadora Ana Carolina Eliseu Gabriel, Oliveira. presente. Registrado, vereador Eliseu Gabriel. Próximo orador, vereador André Santos. Vereador Celso Gianazzi. Vereadora Cris Monteiro. A senhora vai falar? O senhor nunca fala, achei que não fosse falar. Vereador Celso Gianazzi falará por 5 minutos. Depois, vereadora Cris Monteiro. Se quiser falar no pequeno expediente, vereadora, daqui a 5 minutos. Vereador Celso, por favor. Senhor presidente, boa tarde. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha, Rede Câmara, TV Câmara. Senhor presidente, eu rapidamente falar sobre alguns assuntos no dia de hoje. Primeiro, aproveitar aqui a fala do vereador Adriles, que esteve aqui à tribuna, falando da importância da música na rede municipal. Eu venho aqui, senhor presidente, fazer um apelo ao prefeito Ricardo Nunes para que coloque em andamento novamente o programa Música na Rede. É um programa que a Prefeitura Municipal de São Paulo, através da Secretaria Municipal de Educação, contrata professores de música para estarem dentro das escolas, fazer o trabalho musical dentro das escolas. E a gente sabe, vereador Adriles, da importância da música, né? Como desenvolvimento psicomotor, socioafetivo, cognitivo, linguístico das crianças. Então, a música transforma a vida dessas crianças, facilita o aprendizado. Inclusive, nós temos uma experiência muito positiva do projeto Musicando, do professor Paulo e de outros professores na rede municipal, que é sensacional. Já estiveram aqui na Câmara Municipal algumas vezes. E o que significa na vida dessas crianças ter esse contato musical. Então, a gente vem aqui para que o prefeito renove esse contrato, chame, coloque efetivamente esse projeto na rua, porque nós já estamos no mês de abril, esses contratos são feitos só durante 6 meses, durante o ano só, eles funcionam 6 meses, está em abril, e esse ano, não sei o que está acontecendo, se o prefeito está guardando dinheiro, não sei para quê, mas precisa reativar esse programa fundamental na rede municipal de educação. Outro assunto, senhor presidente, que é muito importante,
que é a nomeação, é o convoca já dos profissionais da saúde na cidade de São Paulo. Nós tivemos concurso de 2018 para várias áreas, analista de enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, psicologia e terapia ocupacional. Concurso de 2018, nós conseguimos que o concurso fosse prorrogado, depois conseguimos, durante a pandemia, que o concurso ficasse suspenso, prazo de todos os concursos públicos. Apresentei uma emenda aqui, num projeto da Câmara Municipal, e todos os concursos ficaram suspensos, só que agora, no próximo dia 13/4, expira o prazo fatal desse concurso, e o prefeito Ricardo Nunes não nomeia os aprovados no concurso público, mas contrata as organizações sociais. Alega que não tem recurso público para a nomeação dos aprovados, são 2.534 aprovados nessas áreas que eu listei aqui. Ele não contrata, não nomeia, porque quando o concurso foi feito, nós tínhamos aprovado aqui na Câmara Municipal o orçamento próprio para esse concurso. Agora, dizer que não tem recurso e nomear, contratar organizações sociais para fazer esse papel, gastando muito mais recurso público, isso não dá para aceitar. Inclusive, há uma representação no Ministério Público, o Ministério Público está cobrando a Prefeitura, porque não vai aceitar. Contrata e não nomeia os aprovados no concurso público. Inaceitável isso. Então, fazer esse apelo aqui ao prefeito Ricardo Nunes, ao secretário municipal de saúde, Dr. Zamarco, para que proceda até o dia 13/4, pelo menos, a autorização da nomeação desses 2.534 aprovados no concurso público aqui na cidade de São Paulo, senhor presidente. Então, é fundamental. E, por fim, senhor presidente, mais um tema, que é a questão do contrato das empresas que fazem a limpeza das nossas escolas. A Prefeitura abre uma licitação, porcamente contrata uma empresa que não paga direitos trabalhistas, não dá condições para que as trabalhadoras dessas empresas, eu falo da empresa aqui especificamente, a empresa Soluções, precariza o trabalhador, não paga os seus direitos trabalhistas, seus salários, vale alimentação, não tem equipamento para fazer a limpeza das escolas. Quem sofre com isso, além das trabalhadoras, obviamente, são as crianças nas nossas escolas, porque elas vão ficar numa escola suja, numa escola inadequada para o ensino e aprendizagem, porque não há esse serviço, essa prestação na escola municipal. E o fato, essa empresa Soluções, com esse contrato porcamente feito, né, pela Prefeitura de São Paulo, contrata uma empresa inapropriada, que não tem nenhuma qualificação técnica, e essa empresa, vejam bem, ela está em algumas diretorias regionais de ensino, está na DRE Campo Limpo, e ela está prestes a ganhar uma licitação. Ela vai sair, o contrato vai ser rompido na DRE Butantã, mas ela está prestes a participar de uma licitação na DRE Capela do Socorro. Ela precariza, explora as trabalhadoras na DRE Butantã, e para lá não serve. Esse contrato vai ser rescindido, as escolas da DRE Butantã estão no caos, um absoluto caos, porque as trabalhadoras já não estão sendo pagas, não conseguem trabalhar, mas essa empresa vai ter o contrato rescindido aqui, mas a Prefeitura, o prefeito Ricardo Nunes, vai contratar a empresa lá na DRE Capela do Socorro. É uma incoerência total. Ele está acionando o Ministério Público, o Tribunal de Contas do município, porque não dá para aceitar essa irresponsabilidade da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura é corresponsável pelos direitos trabalhistas dessas trabalhadoras que estão sendo precarizadas, né, com seus direitos trabalhistas, e as escolas ficando sem a prestação de serviço. Então, tem que ter seriedade, em diálogo com o Tribunal de Contas do município, senhor presidente. A gente está para que interrompa esse ciclo, não só na área da limpeza, mas na área também da merenda escolar, né, os trabalhadores da limpeza escolar. Não dá para aceitar que a cidade de São Paulo contrate empresas que quase que tenham mão de obra escrava na cidade de São Paulo, que são essas empresas terceirizadas na limpeza das escolas municipais. Não dá para aceitar esse modelo imposto pela Prefeitura de São Paulo, e a gente vai levar esse assunto, senhor presidente, concluindo, ao Ministério por favor, Público e ao Tribunal de Contas do município para interromper esse ciclo. Obrigado. Obrigado. Voltando aqui, que a Amanda pediu para eu chamá-la antes, eu bobiei, perdão. Vereadora Amanda Vettorazzo. Depois, sim, nós vamos a Cris Monteiro e seguir a lista. Vereadora Amanda Vettorazzo, por favor. 5 minutos.
Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, boa tarde a todos que nos assistem. Hoje, infelizmente, a gente sai de casa sem saber se a gente vai voltar. Hoje, infelizmente, a gente não consegue pegar um celular na mão na rua sem medo de ser assaltado. Hoje, infelizmente, a gente não tem liberdade de sair das nossas casas com segurança ou de deixar os nossos filhos que saiam às ruas com segurança. Enquanto isso, o governo federal quer permitir que façam a entrada nos presídios sem a vistoria. Enquanto isso, a dama do PCC visita ministérios. Enquanto isso, tem a saidia e enfraquecimento da nossa segurança pública. Se o governo federal é omisso, eu não sou. O projeto Anti-Oruan foi apenas o primeiro passo aqui contra o crime organizado. Eu convoco a todos e convido a todos para uma grande frente no dia 14 de abril, aqui nessa Casa Legislativa, com uma frente ampla contra o crime organizado, onde eu trarei os vereadores que já protocolaram o PL Anti-Oruan, mais de 30 cidades já aprovaram, uma cidade já foi até, já virou lei, o prefeito até já sancionou, em Cuiabá, e aqui a gente ainda não tramitou, mas vai tramitar, se Deus quiser, com um grande pacote anti o crime. Então eu convido a todos, dia 14 de abril, a grande frente contra o crime organizado. Quero parabenizar também a revista Valete, que fez uma ampla reportagem sobre tudo isso, a coragem que teve também de expor o crime organizado, porque a gente não vai passar pano, a gente não tem medo e a gente vai até o fim. A cidade de São Paulo vai dar o recado contra o crime organizado, já que o governo federal não faz nada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereadora. Foi rápida e objetiva, direta. Aliás, o prefeito Ricardo Nunes elogiou esse projeto. Próxima oradora, vereadora Cris Monteiro. Próximo orador, vereador Danilo... Não vou falar não, presidente. Obrigada. Obrigado, vereadora. Próximo orador, vereador Danilo do Posto de Saúde. Vereador Jason. 5 minutos, vereador Jason do PT. Jason Silva. Presidente, nobres vereadores e vereadoras, eu estou aqui muito feliz. No dia de ontem, na Comissão de Finanças, a gente aprovou a Subcomissão de Cultura, que durante vários anos esteve aqui na casa, e essa legislatura, mais uma vez, vai ter a Subcomissão de Cultura. Então, na próxima quarta-feira, a gente vai implementar a Subcomissão de Cultura. Queria agradecer aos colegas vereadores e vereadoras que estão na Comissão de Finanças e que reconheceram a importância da gente recriar a Subcomissão de Cultura. Vai integrar junto comigo nessa subcomissão a vereadora Kate Lima, o vereador Silvinho Leite, o vereador Major Palumbo e o vereador André Santos. Então vão ser esses 5 membros que vão compor a Subcomissão de Cultura, que a partir de quarta-feira que vem vai ser instalada para discutir justamente aquilo que é super importante, aquilo que a sociedade chama, clama, que é por mais cultura. Infelizmente, a gente vê no orçamento da cidade várias rúbricas da cultura não sendo executadas. Então, a Subcomissão de Cultura vai fazer esse debate na peça orçamentária e lutar e garantir que os nossos coletivos de cultura, que a nossa cultura da cidade de São Paulo seja valorizada. Eu queria aqui me solidarizar com a fala do companheiro Celso Janazzi, que me antecedeu aqui nessa tribuna, justamente do que ele fala do descaso da prefeitura em relação a essas empresas terceirizadas, né, a empresa Lume, né, que tem sido, acho que o grande escândalo que a gente está vendo nessa cidade. Trabalhadores e trabalhadoras lá do Butantã paralisaram os seus trabalhos porque não receberam. A prefeitura disse que pagou. Poxa, se pagou, então que multe a empresa, então que rescinda o contrato, que contrate uma outra. O que não pode é prejudicar os trabalhadores e, sobretudo, as crianças. As crianças que precisam estar na sala de aula, que precisam estar participando da educação, desse momento tão importante, e que está sendo privada disso justamente por conta da incompetência dessas empresas. E da prefeitura, que é responsável, sim, por quem ela contrata. Então, eu queria me solidarizar a essa fala, senhor presidente, no dia de hoje. E, mais uma vez, fazer um apelo. Acho que nós temos 2 CPIs aqui na casa, muito importantes, né, que vai investigar a questão do HIS, das enchentes na cidade de São Paulo, mas, mais uma vez, fazer o apelo para a gente também ter a CPI dos cemitérios.
Não dá para a gente viver na indústria da morte. O que está acontecendo em São Paulo é a indústria da morte. A gente precisa investigar isso. A gente precisa falar com esses concessionários que não estão respeitando os contratos. O Flávio Dino já disse para retroagir a tabela anterior. A verdade é que isso não está acontecendo na cidade de São Paulo. A gente precisa discutir, a gente precisava sim implementar aqui também a CPI dos cemitérios, para a gente poder dar condição das pessoas, sobretudo as pessoas mais carentes. As pessoas vão atrás de enterro social e voltam com dívidas de 2, 3 anos para poder pagar. É um absurdo isso, gente, é um absurdo. Então, mais uma vez, como a gente pode funcionar até 5 CPIs aqui na casa, mais uma vez, falar da CPI dos cemitérios, que é urgente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jason. Próximo orador, doutor Milton Ferreira. Doutor Murilo Lima, o senhor quer aproveitar? Sobe na tribuna, por favor. Usa seus 5 minutos, 2, quanto tempo quiser. Doutor Murilo, nosso vereador tem um anúncio a fazer. Por favor, use, aproveite seus 5 minutos. Se quiser usar 30 segundos, tempo que quiser, por favor. Boa tarde a todos. Presidente, obrigado. Gostaria de fazer um anúncio aqui do meu irmão, deputado federal, delegado Bruno Lima, idealizador do maior projeto na luta contra os maus tratos. Delegado Bruno Lima, está aqui o nosso movimento. Bem-vindo, deputado. Deputado Bruno Lima, que é do PP também, que é o mesmo partido que eu, luta juntamente comigo aí todos os dias, acorda cedo, dorme tarde também, fazendo com que muitas vidas que estão em sofrimento sejam resgatadas, e nós fazemos questão também de criminosos que cometam tais atrocidades sejam punidos, sejam conduzidos para a delegacia. Então é isso, é uma enorme satisfação que eu aqui possa subir e anunciar com muito orgulho e com muito prazer o meu irmão, deputado federal, Bruno Lima. É isso, presidente, obrigado. Obrigado, vereador. Próxima oradora, vereadora doutora Sandra Tadeu. Doutora Sandra, se a senhora replicar aqui o discurso que a senhora fez hoje de manhã lá, nós vamos aplaudir de novo. Boa tarde a todos e a todas. É com maior orgulho que eu venho aqui nessa tribuna mais uma vez para falar da minha cidade de São Paulo, uma cidade que eu amo demais. E não vou mais admitir que falem mal, só sabem falar coisa ruim. Hoje, o prefeito Ricardo Nunes, ele mas junto com a sua tropa, na questão dos ônibus elétricos, ele entregou mais 115 ônibus elétricos. Que é um sucesso o dia que nós tivermos todos os ônibus. Porque cada ônibus desse é como se fosse, em um ano, você tivesse 7.000 árvores. Na verdade, a vereadora Eli falou uma coisa muito boa. Esses 115 ônibus parados lá no EMB hoje pareciam uma floresta. Porque eles representam uma quantidade enorme de proteção da eliminação de carbono. Mas o melhor de tudo isso, além do ônibus elétrico, é que bandido não vai mais andar de ônibus. Dentro, em breve, bandido não entra no ônibus. Porque hoje, dentro dos ônibus, muito em breve em todos, teremos o Smart Sampa. Então, a hora que o digníssimo bandido entrar lá, ele vai olhar sua carinha lá e logo ao descer será preso. Aí eu falei assim: bandido vai andar a pé
Aí me disseram o seguinte: não, ele não vai sair de casa, porque com o Smart Sampa ele vai também ser preso na rua. Nós vamos em breve, a cidade de São Paulo vai virar isso. Em vez de nós ficarmos presos em casa, é o bandido que vai ficar preso em casa, porque se ele andar de ônibus, vão ver a cara dele lá. Se ele andar na rua, vão ver a sua querida carinha angelical de bandido. E mais, não é só os bandidos. Aquele cara que gosta de passar mãozinha, fazer um carinho delicado e de mau caráter nas mulheres, também será pego. Olha que maravilha! Eu quero ver homem molestar mulher em ônibus. Em breve, vai tudo pra cadeia. Haja cadeia que nós vamos ter que ter aqui. Acho que a prefeitura vai ter que fazer cadeia também. Do jeito que nós estamos prendendo bandido, estuprador e cara que fica molestando mulher, nós vamos precisar de muita cadeia. E olha, seu bandidão, cuidado pra tu pegar ônibus. Se tu pegar, tu vai ser preso. E se andar na rua, vai ser preso também. E outra coisa, vou dizer pra vocês, uma coisa muito importante. É o seguinte: nós temos um grande problema da Enel. E me parece que o governo federal não quer romper esse contrato da Enel, porque ele acha que deve ser muito bom. Não esses 115. Nós temos quase 50 ônibus parados, porque a Enel ainda não foi fazer as instalações de acordo que precisa. Se nem juiz, nem advogados, ninguém consegue mexer com a Enel, eu só acredito que nós teremos que fazer uma manifestação popular. Está aqui o seu Pavanato, que gosta de manifestação. Tem um monte de gente aqui, que nós aqui temos que sair fora a Enel. Não queremos mais a Enel na cidade de São Paulo. E quem vai dizer isso é a população de São Paulo. População de São Paulo. Então, vou fazer um apelo a todos, porque só se discute anistia, discute mais não sei o quê, não anistia, sim anistia, mas o povo está sem luz na rua. Cada chuva que dá, no mínimo, 200 mil pessoas ficam sem luz por vários tempos. Então, eu peço a todos que vamos juntos andar nas ruas com fora Enel. Vamos ver quem vai topar essa parada. Com quem se preocupa com as pessoas da cidade de São Paulo. Era isso que eu tinha que dizer. E mais uma vez, seu bandidão de um cão, tu toma cuidado, porque tu entrar no ônibus, tu vai ser preso. E se tu andar na rua, tu também vai ser preso. Agora, para terminar, bandido vai ficar em casa preso e nós vamos para a rua. Muito obrigado. Muito bem, vereadora. Próximo orador, vereadora Edir Salles. Vereador Eliseu Gabriel. Vereador Eli Teruel. Vereador Fábio Riva. Vereador Gabriel Abreu. Jorge Rato. Gilberto Nascimento. Hélio Rodrigues. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora. Eu falei aqui. Não tem pela ordem, vereadora. Não tem pela ordem, vereadora. Tem pela ordem? Não tem, vereadora. Então eu quero verificação de presença de todos. Está no regimento, eu quero verificação. Ninguém prestou atenção no que eu falei. Cada um estava aí, ele rindo, o outro conversando. Eu quero verificação de presença. Está dentro do regimento.
Vereadora. Sandra Tadeu, presente. Vereadora, não há pela ordem. Logo, a senhora não... a senhora não pode pedir... Vereadora, a senhora não... Vereadora Sandra, a senhora não pode pedir verificação de presença quando a senhora não tem a palavra. Após o encerramento do pequeno expediente, após o encerramento, se a senhora ainda insistir nisso, a senhora poderá fazê-lo. Daqui 2 minutos. Até lá, vereadora, nós vamos fazer um apelo para a senhora que a senhora não faça isso. Mas a senhora tem direito de fazer quando acabar o pequeno expediente. Próximo orador, vereador Hélio Rodrigues. Vereador Isaac Félix. Vereador Jair Tato. Vereadora Janaína Pascoal. Por favor, vereadora Janaína Pascoal. 5 minutos. Obrigada, excelência. Pedi aqui para nossa amiga querida Sandra Tadeu, essa mulher que é um exemplo para todas nós, que não derrube a sessão, colega, não derruba. Vamos votar esses vetos, vai. Vamos derrubar uns vetos hoje. Bom, vamos lá. Eu queria dizer o seguinte, eu quero fazer coro aqui com o colega Alessandro Guedes, né, que é vereador pelo PT, e eu procuro ser sempre justa, né? Se a proposta é boa, não importa se ela vem da esquerda, se ela vem da direita, se ela vem do centro, quem quer que apresente, a gente vai apoiar. E se a proposta é ruim, nós vamos, né, tentar melhorar, e se não conseguirmos, a gente vai obstruir. O que acontece? Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, eu apresentei, se eu não me engano, foi meu segundo projeto. Um projeto para garantir à parturiente, à gestante, a autonomia de participar da escolha da via de parto do seu filho, né? Porque eu acompanhei vários casos concretos em que, na rede pública de saúde, a mulher foi obrigada a fazer parto normal e, em virtude de uma obstinação pelo parto normal, acabou faltando oxigênio para o bebê, né, que tecnicamente se fala em anóxia, e essa anóxia, né, muitas vezes levou ao óbito do bebê e outras tantas vezes levou à paralisia cerebral. Eu enfrentei uma resistência muito grande na Assembleia. Muitas pessoas diziam que eu estava criando, que eu estava inventando, e eu consegui levantar muitos dados acadêmicos, científicos, teses de doutoramento, mostrando, né, que a obstinação, eu não estou falando mal do parto normal, o parto normal é ótimo, né, quando ele é normal, quando existem as condições, a viabilidade fisiológica para tanto, mas a obstinação pelo parto normal gera morte, né, gera sequela, e essa obstinação, em regra, existe na rede pública, não existe na rede privada. Na rede privada, muito embora haja a preferência pelo parto normal, existe a consciência de que ele não é sempre possível. Então, na rede privada, se seguem as regras do CFM, que contemplam essa autonomia da gestante, da parturiente. Nós conseguimos publicar a Lei 17.137 de 2019, é uma lei estadual, vigora aqui no estado de São Paulo. Então, em São Paulo, a mulher grávida tem esse direito, tá? Tem esse direito, muitas maternidades observam, falando do estado de São Paulo, muitas maternidades observam. Eu, com muita frequência, visito maternidades para ter a certeza de que essa lei está sendo observada. E ontem, durante sessão na CCJ, houve ali uma divergência e o colega Alessandro falou, não pode generalizar que o PT é todo a favor do aborto. Eu sou PT, o colega falando, e eu sou contra o aborto. E aí eu falei para ele, olha, colega, eu não generalizei à toa, eu generalizei pela luta que eu enfrentei na Assembleia, porque na Assembleia eu não tive apoio para essa minha lei das bancadas da esquerda. E aí nós começamos a conversar sobre o meu projeto, sobre a luta, sobre a lei. Ele contou a situação envolvendo
o parto da esposa dele, de um dos filhos dele, e comentou comigo sobre um projeto de lei de autoria dele, aprovado nesta casa, que garante a mulher grávida escolher a maternidade onde ela vai ter o seu bebê. Por que isso é importante? Primeiro, para criar vínculo, né, dessa gestante com a maternidade, depois para estimular o pré-natal, depois para estimular que a equipe que faz o pré-natal tenha contato com a maternidade e para viabilizar essa mulher eleger a via de parto pela qual ela quer que o seu bebê venha ao mundo. Esse é um tema ao qual eu me dedico, não só como parlamentar, mas como professora de bioética também. E existe uma dificuldade muito grande, né, daqueles profissionais que recebem a parturiente na maternidade respeitarem o que foi indicado pela equipe do pré-natal. Tanto é assim que eu apresentei um projeto aqui para que o pré-natal conte pelo menos com a coordenação de médico obstetra, até para que a maternidade atenda às indicações daqueles profissionais que acompanharam a gestação. Então, assim, é toda uma sistemática que garante a saúde da mãe, a saúde do bebê, a assim chamada saúde do binômio fetal, né, materno-fetal. E nesse grande sistema de proteção, esse projeto do colega, ele tem lugar, né? Qual não foi a minha alegria constatar que o projeto do colega, vetado pelo Poder Executivo, está na lista dos projetos que nós vamos apreciar hoje. Então eu venho pedir, vou fechar, encarecidamente, né? Primeiro, que a bancada do PT coloque como prioridade derrubar o veto do projeto do vereador Alessandro Guedes, que dá às mulheres grávidas o direito de escolher a maternidade onde elas vão ter seus filhos. Se a bancada do PT não escolher esse projeto, eu peço aqui publicamente que escolham, em nome dos bebês, em nome das mulheres. Se a bancada não escolher esse projeto, eu peço aos colegas que unamos força para derrubar esse veto. Não tem nada a ver com ser contra o governo, a favor do governo, contra a esquerda, a favor da esquerda. Tem a ver com ser a favor da vida, a favor da saúde, a favor da autonomia. É isso. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Janaína. Encerrado o pequeno expediente, passemos aos comunicados de liderança. Como primeira oradora, a vereadora Luna Zaratini. Podemos ir? Boa tarde, presidente. Vereadora Luna Zaratini, 5 minutos. Muito obrigada, presidente. Utilizo hoje esse comunicado de liderança para falar sobre uma notícia, uma manchete que muito nos entristece no dia de hoje no estado de São Paulo. A segurança pública do estado de São Paulo está descontrolada. Hoje saiu uma notícia que, sob o governo de Tarcísio de Freitas, cresceu em 120% a morte de crianças e adolescentes por parte da Polícia Militar. Isso acontece por conta de uma série de medidas tomadas por este governo do Tarcísio em relação à segurança pública. Vamos lembrar que o governador Tarcísio instituiu uma das medidas, as operações policiais na Baixada Santista. A operação chamada Escudo, a operação chamada Verão. Essas operações resultaram de uma série de mortes, uma verdadeira chacina em relação à população. Não eram operações que buscavam, de alguma forma, investigar o crime organizado, buscar sistemas de inteligência. Não. Policiais chegavam, arrombavam as portas,
mataram mães, crianças, população. Isso realmente é algo que nos entristece. Outras medidas também vão se somando a esse descontrole. Como a gente tem, por exemplo, autoridades do governador Tarcísio, como Guilherme Derrite, como secretários, comandantes, que dizem que é livre, que a polícia que mais matar é a polícia que tem que ser vangloriada. Que abrem espaço para que a gente tenha aí uma ação truculenta e violenta. Quem lembra do episódio que a polícia jogou uma pessoa da ponte? Quem lembra do episódio em que uma jovem voltando, do carnaval foi violentada dentro de uma viatura da PM? No dia de ontem, um jovem de 22 anos defendendo sua esposa, jovem também grávida, teve um tiro na cabeça por conta dessa violência e desse descontrole que tem acontecido no estado de São Paulo. Se soma também uma medida muito séria e muito dura que Tarcísio de Freitas fez, que é tirar as câmeras corporais individuais da polícia. Uma medida importantíssima para diminuir a letalidade da população e também uma medida que auxiliava muito os policiais. Porque também os policiais precisam das câmeras para sua própria segurança. Isso diminuiu a morte da população, inclusive dos próprios policiais. Mesmo assim, Tarcísio ainda insiste nessas medidas com toda a comprovação que a gente tem. Então, é uma notícia que nos entristece. Crianças e adolescentes assassinados todos os dias pelo poder do Estado. E por isso que a gente sobe aqui nessa tribuna, e eu subo essa tribuna enquanto líder do Partido dos Trabalhadores, para me solidarizar e posicionar o Partido dos Trabalhadores em defesa da população periférica, pobre, preta, que tem sofrido com essa violência e com essa truculência. E por isso mesmo que nós queremos discutir, de fato, segurança. Porque que as pessoas estão inseguras, isso é um fato. Como elas podem se tornar e estar numa sociedade mais segura, aí sim que entra a divergência. Para nós, a segurança não se dá com mais armamento, mais policial, com medidas truculentas, com maior encarceramento, não. Para nós, a solução em relação à segurança pública, para que as pessoas tenham segurança, são medidas que envolvem eliminar a vulnerabilidade social, medidas que envolvem educação, cultura, esportes, espaços públicos de lazer, de atividades, várias medidas que foram adotadas por gestões do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São Paulo, como, por exemplo, a política dos céus, onde tem teatro, piscina, cinema, atividades aos finais de semana nas periferias da cidade de São Paulo. Essas medidas diminuem, sim, a violência na sociedade e contribuem para a gente constituir uma sociedade mais justa e igual para todos e todas. Nós repudiamos esse descontrole que está acontecendo com a PM do Tarcísio aqui no estado de São Paulo. Obrigada, presidente. Obrigado, vereador Luna. Próximo orador, vereador Rubinho Nunes. Falará pelo União. Em seguida, o vereador Celso Gianazzi, depois Lucas Pavanato. Só quero me manifestar, poxa. Absurdo. Não pode nem falar. Boa tarde a todos. Essa semana, no dia 1º de abril de 2025, parece até curioso porque é justamente no dia da mentira, a Unicamp resolveu aprovar o sistema de cotas exclusivo para pessoas que se autodeclaram trans, travestis ou não binárias. Bom, pessoas trans e travestis a gente sabe o que é, eu só fico pensando o que é uma pessoa não binária. Fui pesquisar recentemente, é quem não se identifica como homem ou mulher. Aí eu penso que seria um arbusto. Talvez o cara acorde e se sente um Honda Civic 2008 e passa a ser um automóvel. É interessante isso.
Agora, a questão é que basta uma autodeclaração para a pessoa adentrar na política de cotas. A justificativa apresentada foi bastante simples, que esse grupo sofre violência devido à intolerância, então por conta disso é adequado e necessário que passe a ser agraciado com a política de cotas. O interessante é que não existe previsão legal específica para isso. Eu tomei o cuidado de ler a Lei 12.711 de 2012, que cria a política de cotas. E não existe definição, não existe base legal para sustentar uma política de cotas para pessoas trans, para pessoas não binárias, para travestis, etc. A cota é dada pela cota racial e cota social. Não vou entrar no assunto da cota racial aqui, porque todos já sabem a minha opinião. A questão é o seguinte: a Constituição Federal, no seu inciso 1º, diz o seguinte: igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Como a gente vai falar de igualdade de condições quando a opção sexual de determinada pessoa passa a ser fator determinante para garantir o acesso à universidade? E aqui falo para vocês, isso já é por si só uma medida preconceituosa. Então essa determinação quer dizer o quê? Que as pessoas trans não têm capacidade suficiente para adentrar numa universidade pela sua própria capacidade intelectual e de ser aprovada no concurso? Eu acho isso um absurdo. Essas pessoas têm capacidade de estudar, de se capacitar, assim como qualquer outro ser humano, para adentrar no ensino universitário sem nenhum problema. A questão ainda vai pior, vereador. A medida foi aprovada sem nenhum respaldo legislativo. A única justificativa da Unicamp foi que o conceito tem autonomia. Só que isso fere o princípio da legalidade da administração pública, porque todos os atos praticados em uma autarquia, em uma universidade ou em qualquer ente da federação que esteja de alguma maneira ligado ao direito público, precisa de autorização legislativa para acontecer. Como a lei de cotas não estabelece legalidade para isso, naturalmente não há legalidade para implementar esse tipo de política. É só uma fantasia dos lunáticos da Unicamp que de alguma maneira querem lacrar para agradar essa gente, agradar a cultura woke e dizer que estão inovando no sistema legislativo. O que mais me entristece é que passam a bradar isso como se fosse uma grande realidade, como se fosse uma grande conquista tratar essas pessoas como seres deficientes e incapacitados que precisam de uma benesse para ser aprovados em uma universidade federal. Nada mais lamentável. E naturalmente não podia ficar calado diante disso e muito menos me ater a esse discurso nessa tribuna. Por isso, no dia 2 de abril, aí não no dia da mentira, como o dia que entraram, entrei com uma ação popular na justiça contra a Unicamp, justamente para barrar esse absurdo, essa anomalia, essa barbaridade que eles estão tentando criar dentro daquela universidade, e eu tenho certeza que muito em breve uma medida liminar vai ser concedida e essa atrocidade, essa aberração jurídica que criaram será suspensa. O objetivo é muito simples, da minha parte. É garantir a ampla concorrência para que todos os cidadãos, todos os seres humanos, independente se eles se sintam um arbusto, os não binários, se eles são trans, se eles não são, se eles são homossexuais, se eles são brancos, se eles são negros, problema deles. Se tiver capacidade, que passem na faculdade com seus méritos, com seus louros, e é isso que a gente busca que seja feito, que seja garantida a ampla concorrência. O triste disso tudo, o mais lamentável, é que num Brasil que elege um analfabeto para a presidência da República, a Unicamp simplesmente chute a meritocracia para abraçar o identitarismo. A cultura woke coroou o identitarismo barato como rei, transformando o ressentimento em lei no Brasil. Isso afunda o país numa completa idiotice, assim como as bancas da faculdade estão sendo hoje completas por idiotas. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rubino Nunes. Próximo vereador que falará pelo PSOL, vereador Celso Gianazzi. Queria perguntar para o vereador se ele é vereador de Campinas ou é deputado estadual. Eu acho que a vereadora não sabe, mas a Unicamp é uma universidade estadual e São Paulo fica dentro do estado de São Paulo. Vereador Celso Gianazzi com a palavra por 5 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Causa espécie aí a fala do vereador que me antecedeu aqui, porque uma cidade com milhares de problemas, com tantas dificuldades, a cidade de São Paulo, com tantas pessoas em situação de rua, pessoas passando fome, e o vereador vem falar de Campinas, vem falar de... Parece que ele é o vereador de Campinas, pelo que parece aqui, ele é um vereador de Campinas e está preocupado com o vereador de Campinas. Vinhedo, Campinas. Ele é o vereador da cidade de São Paulo, recebe para estar aqui para resolver os problemas, políticas públicas na cidade de São Paulo. E falar sobre cotas, a USP, a Unicamp. Felizmente, essas universidades se abriram para o mundo e tem a política de cotas. Então é lamentável a fala
do vereador Rubinho Nunes, que esteve aqui, me antecedeu. Agora, senhor presidente, eu vim subir a tribuna para falar de um assunto que é muito importante, que é um problema da cidade de São Paulo. Eu sou vereador da cidade de São Paulo e o problema está aqui na cidade de São Paulo, que é o confisco das aposentadorias e pensões, vereadora Amanda, de servidores que trabalharam 40 anos da sua vida aqui na Prefeitura de São Paulo. Servidores da cultura, da assistência social, da educação, do quadro de apoio da educação, trabalharam 40 anos na cidade de São Paulo. 40 anos da sua vida dedicaram à cidade de São Paulo, se aposentam, ganham um salário, um provento de aposentadoria de R$3.000, R$2.800, R$3.000, e o prefeito Ricardo Nunes, de uma forma covarde, confisca desses trabalhadores 14%. Façam a conta. Vocês que muito rapidamente dá para fazer essa conta. A pessoa que ganha R$1.800, R$2.000, você tira 14% dessa pessoa, é tirar dela a possibilidade de comprar o seu alimento, é tirar dela a possibilidade de comprar o seu medicamento, o remédio, porque é natural que a pessoa vai ficando mais velha, ela vai ficando com mais problemas. É a regra, a vida é assim. E nesse momento mais crucial, o prefeito Ricardo Nunes corta dessas pessoas 14% dos seus proventos de aposentadorias e pensões. Mas quando foi para dar o aumento dele, ele deu o aumento dele. Então, a gente tem uma luta aqui, eu apresentei aqui na Câmara Municipal o PDL 92, para a gente, um conjunto dos vereadores e das vereadoras, para a gente derrubar esse confisco das aposentadorias e pensões para quem ganha abaixo do teto do regime geral da Previdência Social. Porque o Supremo Tribunal Federal já se manifestou lá em 2003. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou, dizendo que é inconstitucional cobrar dessas pessoas que ganham abaixo do teto do regime geral, alegando o princípio da dignidade humana, fere o princípio da dignidade humana. A gente tem ações correndo, tem ações do Supremo Tribunal Federal, tem as ADIs do Supremo Tribunal Federal, que está jogando esse processo, está no processo de votação, está 7-3, para derrubar esse confisco. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas, devolveu o processo das ADIs, e agora a gente está cobrando, junto com o deputado Carlos Janazzi, junto com a deputada federal Luciane Cavalcante, a gente está fazendo visitas aos ministros do Supremo Tribunal Federal, ao ministro presidente, para que paute novamente o julgamento do confisco das aposentadorias e pensões. Mas dizer que a Câmara Municipal, a gente tem autonomia para derrubar esse confisco de aposentadorias. O Estado de São Paulo já revogou, Sergipe já revogou, Alagoas já revogou, município de Vitória já revogou, município aqui vizinho de Jacareí já revogou. Falta São Paulo, falta ter coragem para enfrentar isso e fazer a defesa dessas pessoas, desses trabalhadores que dedicaram suas vidas 40 anos aqui e são confiscados de 14%. Então, está na pauta, senhor presidente, da Câmara Municipal ter a coragem de fazer esse enfrentamento. Orçamento tem. Cidade de São Paulo tem 136 bilhões de reais de orçamento. 136 bilhões de reais de orçamento. É uma quantia para revogar. Nenhum desses entes que eu falei aqui quebrou por conta de revogar o confisco das aposentadorias de pessoas. Então, esse é o momento, a gente vai pautar esse projeto PDL 92 para a gente fazer essa discussão e fazer justiça a esses trabalhadores, a esses servidores públicos que ganham os seus proventos, suas aposentadorias abaixo do teto do regime geral. Então, é preciso coragem, é preciso enfrentar o problema, e o prefeito Ricardo Nunes não pode se esconder, se omitir, ser covarde nessa hora. Precisa revogar o confisco das aposentadorias e pensões dos servidores públicos que ganham abaixo do teto do regime geral. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Celso Janazzi. Próximo orador, vereador Lucas Pavanato. Falará pelo PL. Bom, primeiramente agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez nessa Câmara, que muito me honra, e comentar também, na mesma toada do vereador Rubinho, o fato que aconteceu na Unicamp, que é estado de São Paulo, e somos um município desse estado, então devemos discutir essas pautas também enquanto representantes da sociedade civil. E por isso, baseado no que aconteceu na Unicamp, eu propus uma moção de repúdio.
E vou esclarecer aqui por que eu propus uma moção de repúdio em relação às cotas para trans na Universidade de Campinas. Cotas para trans. A cota, historicamente, ela foi criada e concebida como uma ferramenta de equiparar injustiças ou de trazer mais igualdade de oportunidades. O problema fundamental que coloca as pessoas em uma condição de vulnerabilidade, nós sabemos muito bem. Ele não é sexualidade, ele não é orientação sexual, nem mesmo a cor da pele. O problema fundamental que impede as pessoas de terem acesso à boa educação é a pobreza. Então, se há de se falar em uma cota justa é a cota social, é a cota por faixa de renda. Mas até aí, qualquer outro tipo de cota, por exemplo, a cota racial, por mais que eu discorde, ela é baseada em, mais ou menos, fundamentos objetivos. Ela busca a objetividade dos fatos. Já a cota para transexuais, não. Existiu, durante toda a história, uma tensão fundamental entre duas correntes filosóficas que Kant tentou reconciliar, que era a corrente empirista e era a corrente racionalista. Um dizia que o conhecimento e aquilo que somos, ele vem por meio da razão, da reflexão racional. A corrente empirista dizia que tudo que somos e todo o nosso conhecimento é adquirido. Kant tenta reconciliar isso, dizendo que nenhum dos dois era absoluto. Já a agenda woke, ela afirma dois absolutos irreconciliáveis. Um absoluto diz: eu nasci transexual, eu sempre fui assim. O outro absoluto diz: não, a nossa sexualidade é uma construção social. Ora, ou você nasceu assim, ou isso é uma construção. E o militante cego e fanático não é capaz de encontrar a incoerência no seu próprio argumento. Eles dizem, é uma construção social. E ao mesmo tempo dizem, nascemos assim. Para além disso, cota deveria ser, como eu já afirmei no começo do discurso, uma ferramenta de reparação, uma ferramenta de equiparação, uma ferramenta de justiça. Que justiça há em uma pessoa que se identifica como homem ou como mulher receber cota? Então a mera identificação, o que eu digo, o que eu sinto a respeito de mim mesmo, é suficiente para obter vantagens? E aí está a prova. A luta do movimento LGBT, a luta da agenda woke, nunca foi por igualdade, nunca foi por aceitação, mas sim por uma imposição. Uma imposição cruel, porque as vagas tomadas por pessoas que se identificam como transexuais são vagas de pessoas humildes, que muito estudaram para perseguir suas vagas e que muitas vezes vão perder. Por quê? Porque são coerentes com a realidade objetiva dos fatos, porque não buscam vantagens por uma mera identificação. Eu me identificar como alguma coisa não muda absolutamente nada da realidade. A realidade objetiva dos fatos continua existindo. Eu posso dizer que eu sou um avião, não serei um avião. Posso dizer que eu sou um barco, não serei um barco. Então, a minha opinião sobre a realidade não muda a própria realidade em si. Mas pior ainda é quando a interpretação subjetiva dos fatos, por meio de uma ideologia nociva, começa a trazer consequências negativas para a sociedade. E aí você vê homens ocupando o lugar de mulheres no esporte e usando da sua vantagem física para vencer mulheres. Mulheres sofrendo traumatismo craniano em lutas de MMA, porque um homem está batendo nelas, um homem biológico, em que a sua natureza física lhe dá vantagem. Quando você vê pessoas, como critério é apenas a identificação, oportunistamente entrando em banheiros femininos para cometer crimes. Por quê? Porque a mera identificação é o suficiente. E quando você vê também crianças em nome de uma ideologia sendo submetidas a procedimentos hormonais. E agora, mais um dos absurdos. Cota para quem se identifica. Cota por se dizer que é trans. Minha recomendação para os estudantes e por quem está prestando vestibular, digam que são transexuais e obtenham as suas cotas. Se o valor é identificação, qualquer um pode se identificar. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pavanato. Antes da sequência, só quero anunciar aqui 2 vereadores. Eliede, o nome está correto? Eliede
e Carol. Ambos são vereadores? Quem é Eliede? Quem é Eliede? Cadê ele? Dá com a mão aí para eu ver quem é Eliede. Qual partido, Eliede? Qual partido do Eliede? Qual o seu? PSD. PSD, todo mundo é do PSD, meu Deus do céu. E a Carol? Carol é vereadora também? Pelo PL? Ambos de Iacanga? Bem-vindos à Câmara de São Paulo. Encerrados os comunicados de liderança, dia de ofício grande expediente, passemos ao prolongamento do expediente, submeto ao plenário a votação da leitura dos papéis, vereadores favoráveis, como estão, está aprovado. A dia de ofício também o restante do prolongamento do expediente para apreciação dos vetos. Vou suspender. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Agora só tem Agora eu falo. Depois da vereadora, vou suspender a sessão. Eu quero a verificação de presença, porque é uma vergonha nós termos só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vereadores aqui na casa. Ou eu venho com uma lista, que nem professor de escola, fulano de tal, presente, fulano de tal. Então é isso. Sandra Tadeu, presente. Peço aos senhores vereadores que registrem no painel as suas presenças. Precisam de quórum Janaína de 28 Pascoal, votos para presente. seguir com a apreciação dos votos. A vereadora Amanda tem Pascoal, direito, naquela hora eu pedi para não fazer, ela não fez, agora não é direito. Adrilho Jorge, presente. Vereador João Jorge, presente. Luiz Monteiro presente, mas não vai contar, né? Não pode, vereadora, tem que ser presencial agora. Tá bom, obrigada. É assim que foi votado dias atrás. Tá, perfeito. Perfeito, obrigada, presidente. Estou também aqui de forma virtual atenta, mas paciência, né? Pois é, né, Sandra? Segunda vez, né, Sandra? Segunda, vereadora Cris, mas não tem problema, não. É. Estou aqui também. Porém, não estamos mais. Tá lá. Tem a vereadora? Vereador Celso Janazzi, presente. Vocês não sabem o que é isso.
Passados 5 minutos, 14 vereadores registraram suas presenças para um quórum necessário de 28 votos. Por falta de quórum, encerro a presente sessão. Esta presidência convoca a próxima sessão ordinária para terça-feira, lamentável. Terça-feira, dia 8 de abril de 2025, às 15 horas, com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Convoco também 5 sessões extraordinárias após a sessão ordinária de quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, 5 sessões extraordinárias para os 5 minutos de quinta-feira, dia 10 de abril de 2025, todas as sessões com pauta a ser publicada no Diário Oficial. Estão encerrados nossos trabalhos. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Encerrados os trabalhos aqui no plenário 1º de maio, a todos uma boa tarde. Confira o que aconteceu na sessão plenária desta tarde no portal sãopaulo.sp.leg.br. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.